Bom dia, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Tu vai abrir o teu livro na página 8, tá? Vai abrir o teu livro na página 8 para a gente dar uma revisadinha uma revisadinha nas funções. O que a gente tem que saber, assim, em linhas gerais de funções, tá? Então, pega ali página 8, bota aí funções. Tá, o que a gente tem que saber a respeito de funções? Primeiro, quais são os critérios, né? Eu sei que uma função f de um conjunto A num conjunto B é uma relação entre os dois conjuntos. Isso a gente lembra, né? É uma relação entre os dois conjuntos. Só que é uma relação que tem duas condições, né? Tem que ter duas condições nessa relação para ser função. Em primeiro lugar, né? Todos os elementos de A todos os elementos de A estão relacionados com algum de B. Com algum de B. E a segunda condição é que esse elemento é único, na verdade. Né? Os elementos de A não podem estar relacionados com mais de um aqui os elementos de A, na verdade, puxa uma seta e bota aí individualmente, né? Individualmente. Mais de um elemento de B. Né? E aí a gente viu. Isso aqui já tem no teu caderno, né? Nem precisa copiar. Tem que ter as duas condições para ser função. Né? Se eu tenho os dois conjuntos aqui, A e B, aqui estão os elementos dele. Tá? E aí eu tenho que esse vai nesse, esse vai nesse, esse vai nesse. Tá? Vamos supor que eu tenha essa relação aqui entre os conjuntos. Isso aqui é uma função ou não? Não, Porque porque um dos elementos não está relacionado com o de B. esse aqui quebra a primeira regra, né? Tem um elemento do A que não está relacionado com ninguém. Tá, mas vamos supor, Nathan, se eu tivesse isso aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui. Aí seria a função. Aí é função, né? Sim. Tá, e se eu tivesse assim, ó. Aí não seria função. Por quê? Porque tem um elemento de A que está relacionado com dois de B. Aí quebra a segunda, né? Tá todo mundo entendendo, né? Aí quebra a segunda regra, ó. Tá? Quebra a segunda regra. Isso aqui é tranquilo de entender, né? Depois que eu fiz toda aquela aula, agora ficou barbada de
pescar isso aí. O problema é que, normalmente, no primeiro ano, o pessoal não explica muito nessa questão de relação de função. Aí o cara já mete direto aqueles f de x lá e tu acaba não entendendo nada. Né? Outra coisa é que, assim, ó, vamos supor, questão de notação, né? Olha aqui, ó, se eu tenho o conjunto A, o conjunto B aqui, eu tenho essa função aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 aqui. E aqui eu tenho, em homenagem ao PlayStation, ó, eu tenho X, bolinha, triângulo e quadrado, tá? E aí eu digo o seguinte, ó, eu faço a seguinte função f. Eu mando o 1 na bolinha, o 2 no triângulo, o 3 no triângulo também e o 4 no quadrado. Tá, a primeira pergunta que eu faço, isso aqui é função ou não é? Sim. Essa é função, tranquilo. Aqui nesse conjunto de chegada que a gente chama de contradomínio, tá? Não sei se eu dei esse nome lá, mas isso aqui é contradomínio, ó. Esse A aqui a gente chama de domínio da função. E esse B a gente chama de contradomínio. Tá? Como eu formei, olha aqui, ó, quais foram os pares que eu formei? Eu formei o par 1 e a bolinha, formei o par 2 e o triângulo, formei o par 3 e triângulo também, e formei o par 4 e quadrado. Não é isso? Como é que a gente escreve isso aqui? A gente escreve assim, ó, se o nome da minha função é f, ficou parecido com tudo isso aqui, menos com f. Se o nome da minha função é f, como é que eu escrevo que o par do 1 é a bolinha? Eu escrevo assim, ó. Eu escrevo f de 1 igual a bolinha. Essa é a notação tradicional. Eu não fico escrevendo os pares ordenados, eu escrevo desse jeito, ó. F de 1 igual a bolinha. Ou seja, o par do 1 pela função f, o par do 1 pela função f é a bolinha. Tá? No par ordenado, essa é a coordenada x e essa é a coordenada y, né? Tá? Ó, aqui dois triângulos, já que eu formei esse par, eu digo assim, ó, f de 2 é igual ao triângulo. Tá? Aqui, como o par é 13 triângulo, eu boto assim, ó, f de 3, e o nome da minha função é f, né? Se fosse g, seria g de 3. Tá? Também é o triângulo. E aqui como é que fica, então, por essa notação de f? Como é que fica aqui? F de 4 é igual a quadrado? Desculpa. Como é que é? Tem aquela música, aquelas bagaceirices lá, como é que é? Quadradinho de 8, não quadradinho, sei lá, tem um negócio assim por aí. Tinha, né? Acho que já é antigo até. Tá? Então, assim, ó, genericamente, os pares que eu formo, a primeira coordenada eu chamo de x e a segunda eu chamo de y. Ó. Só que usando essa notação eu percebo o seguinte, ó. Olhando para esse par, como é que eu escrevo a notação de f? Olhando para esse par genérico, né? Como é que eu escrevo a notação de f? Em relação ao f aqui. Como é que fica a notação aqui? Essa notação aqui, ó. Para esse par. X igual a Y. Isso. Ou seja, a coordenada y dos pontos, na verdade, é o f de x. É o f de x.
né? Então eu também posso escrever o par assim, ó, x, f de x. Tá? Porque esse f de x é o y, é a coordenada y. E em que isso me ajuda? Em que isso aqui contribui para minha vida? Contribui que agora, na hora de desenhar o gráfico, que é o que eu vou fazer agora, eu sei que eu vou marcar o x na horizontal e vou marcar o f de x na vertical. Entendeu? Os f de x, ó, eles vão ser marcados na vertical, que é o eixo y, né? A gente marca o y na vertical. Mas como eu sei que o y é o f de x, então já sei que eu vou encontrar o x com o f de x no gráfico. Assim. Coordenadas retangulares. Tá? Natan, não sei como é que a gente vai fazer para se encontrar aí para eu te lançar o livro, cara. Para eu poder te lançar o livro. Não sei como é que a gente pode fazer aí. Eu tô com o livro parado aí. Tá? Depois eu vou te explicar direito, mas na verdade tu vai estudar a metade final dele, tá? A metade inicial não é para tu estudar agora, tá? Se tu quiser dar uma olhada, fica à vontade, mas não é conteúdo de concurso público, mas não te recomendo estudar primeiro. Tá? Então, assim, ó, no gráfico, olha aqui ó, o gráfico. Vamos supor que eu tenha f de x, cara, igual a x mais 1, tá? Vamos supor que f de x seja x mais 1, por exemplo. Vamos fazer uma tabela aqui de x e f de x. Vamos só alguns exemplos aqui. Se eu botar x igual a menos 1, cara, quem é o f de x aqui? Zero. É zero, né? Porque é só trocar o x por menos 1 aqui, ó. Ou seja, f de menos 1, a gente escreve assim, ó. F de menos 1 igual a zero. Se eu botar zero aqui, quanto é que dá o f de zero? Né? Porque aqui é o f do x que eu botar. Quanto é que dá o f de zero? 1. F de zero é 1, né? Fica 0 mais 1. F de 1, quanto é que fica? Ó, se eu botar x igual a 1, aqui é f de 1. Então, f de 1 é 2, né? Não é isso? E se eu botar x igual a 2, por exemplo, f de 2... f de 2 é botar x igual a 2 aqui, que dá 3, cara. Ok? Só que o gráfico disso aqui, como é que fica, cara? Fica assim, ó. Tá? Fica assim, ó. Vamos botar aqui, ó, menos 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, tá? Aqui é o eixo X e aqui eu vou marcar os f de x, que são os y, né? Tá? Então, olha aqui, ó, por exemplo, aqui o menos 1 eu vou encontrar com 0. Ó, o menos 1 daqui eu vou encontrar com o 0 no y. O 0 tá aqui, ó. A altura 0, ó. Então tá aqui. O 0 no x tá aqui, ó. Ele vai se encontrar com o 1 no y, ó. O 1 no x, ó, o 1 aqui é o 0 do x, aqui é o 1 do x, aqui é o 2.
o 1 do x vai se encontrar com o 2 no y, ó, que é o par dele, ó. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Ó, o 1 no x vai se encontrar com o 2 no y. O 2 no x, ó, o 2 no x vai se encontrar com o 3 no y. Tá? E assim por diante. Pela geometria analítica, pelo que a gente fez em geometria analítica, isso aqui, ó, y igual a x mais 1, isso aqui é a equação de uma reta subindo em 45 graus, né? Lembra disso? Cortando no 1 mesmo. Ó, isso aqui é uma reta, equação reduzida de uma reta mesmo, né? Então, o gráfico dessa função tá aqui, ó, essa reta aqui mesmo, ó. Ó. Tá? E é assim que eu vejo. É assim que eu vejo o gráfico, tá? Tá? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu queira... Tá? Então é assim que eu faço o gráfico, que eu vejo as coisas no gráfico, né? Deixa eu apagar aqui. Tá? Tá, ok. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Uma coisa nesse livro do primeiro ano aqui. Deixa eu desenhar um gráfico. Eu vou botar assim, ó, f do intervalo AB em R, tá? Agora o domínio da função é todos os números do intervalo AB. Aí eu vou desenhar o gráfico assim, ó. Na verdade, eu vou te perguntar se o gráfico que eu vou desenhar pode representar essa função, cara. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar assim e assim. Aí aqui aqui é a A, aqui é o B, tá? Aqui é um número C. Aqui é um número D qualquer, tá? Obviamente, ó. Obviamente aqui é o F de A. Né? Aqui é o F de C. Ó. Aqui é o F de D. E aqui, ó, é o F do B. Tudo bem, só o par que eles se encontram ali. Tranquilo. Não, aqui é o contrário, né? Aqui embaixo. Tá, aqui é o F de B. Aqui é o F de B. Tá, mas isso aqui não precisa se preocupar. Eu te pergunto, cara, esse gráfico, ele pode representar a função f? Ele tem como ser o gráfico da função f? Esse gráfico aí tem como ele ser da função f?
Pensa aí e me responde. Tem condições desse gráfico aí representar a função f? Sim. Por que, Nathan? Porque cada elemento de x está relacionado com um de f. Isso. Tem certeza? Com certeza não tenho. É um palpite. A primeira condição é essa, né? Todo mundo daqui do domínio tem que estar relacionado com alguém aqui, né? Agora eu te pergunto, para isso aqui, ó. O intervalo AB está aqui. Será que todo mundo aqui dentro desse intervalo tem alguém que é o F dele? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu fazer. Se eu pegar esse X aqui, Nathan. Esse X aqui, ó, ele tem no gráfico um par, ó. Tá aqui, ó, o par dele no gráfico, né? Tá aqui, ó. Né? Aqui F, deixa eu apagar esses outros aqui que eu excluí o desenho. Vou apagar isso aqui. Essas linhas horizontais. Tá? Ó. Esse cara aqui, ó, com certeza tá aqui, ó, ele tem um par no gráfico, tá aqui o F de X, ó. É X, não é ele. Só que agora eu te pergunto, pegar um X1 aqui, ó, X1. Só que agora eu te pergunto desse X2 aqui, ó, esse X2, ele tá dentro do intervalo AB, não tá? Sim. Quem é o F dele, eu te pergunto. Ele não tem. Ó, nunca se encontra com gráfico, não tem. Então isso aqui jamais vai ser o gráfico de uma função. Pelo menos de AB em R. Se for, por exemplo, uma F de AC união DB, se for assim, ó, aí tudo bem, porque eu estou unindo só esse intervalo com esse. Nesse intervalo todo mundo tá ok, nesse intervalo todo mundo tá ok. Aí, né? Aí tudo bem. Mas no intervalo do intervalo AB inteiro em R, não. Não é do intervalo inteiro, porque todo esse pedaço entre C e D não tem. Os X aqui não tem nenhum. Não tá ninguém relacionado aqui. Tá? Entendeu? Todo mundo aqui no eixo X tem que estar relacionado com alguém, né? Tá? Agora, outro tipo de gráfico aqui, ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui, ó. Se eu tenho, vamos supor que eu tenha uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui pode ser gráfico de função, cara? Isso aí pode ser gráfico de função? Supondo que aqui seja vertical mesmo, né? Acho que pode, Sor. Tô tentando analisar aqui. Mas eu acho que dá, Sor. Por que tu acha que pode, Breno? Porque todos os pontos, tipo, os pontos que normalmente a gente marca, né? Eles podem ter ligação tanto no X quanto no Y.
Tudo bem, isso é verdade. Todo mundo aqui no X vai estar relacionado com alguém, né? Sim, Por exemplo, se eu restringir o domínio, ó, entre esse ponto e esse, todo mundo está relacionado, né? Esse sim. gráfico que eu desenhei. Todo mundo aqui vai ter uma resposta no Y, ok? Só que agora eu te pergunto esse X aqui, ó. Esse X aqui, quem é o F dele? Ah, pior. Quem é o F desse X? É que o ponto dele é lá em cima, né? Não todos esses pontos vermelhos aqui, ó, se encontram com o X, né? Esse X aqui, ó, ele está relacionado com todos esses pontos aqui no Y. Ó. Sim. É como se eu tivesse um cara aqui, ó, que está saindo 1 milhão de setas dele, ó. E aí, isso pode ou não pode? Eu tenho um cara, Não. né? Esse cara aqui, ó, ele faz par com esse, 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 com esse, com esse, com esse, com esse. Ó, todos esses aqui, eles se encontram, ó. Então, isso aqui também jamais pode ser o gráfico de uma função. Porque tem um cara aqui se encontrando com vários outros. Tá? Deixa eu apagar ali o outro lado. 35, temos tempo ainda. É outro tipo de gráfico. Olha aqui, ó, vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Isso aqui, vamos supor que tá, tudo bem, eu restringo o meu domínio para esse intervalo aqui, ó, só onde os caras estão, ó, A e B. Tá? Eu faço de a B em R. Isso aqui pode, essa F pode ser uma função? Nesse caso aqui. Isso aqui pode ser gráfico de função? O que tu acha? Olha, Flora, eu não analisei ainda, mas eu acho que não pode. Olha aqui, ó, pra gente não perder muito tempo, cara, pega qualquer X aqui que não seja o A e o B, qualquer X aqui, ó. Quando eu fizer o F dele, ó, ele tem uma F aqui, só que se eu subir, ó, ele tem outra F aqui, ó. Quando eu subo em linha reta, ó, ele tem duas Fs, ó. Ou seja, eu tenho um cara que tá saindo duas setas dele, ó. Ó, esse cara, qualquer cara aqui, ó, X2 aqui, ó, ele vai ter um F aqui e vai ter um F aqui também, ó. Porque eu encontro vertical na e horizontal, né? Só que aqui esse X na vertical, ó, ele toca o gráfico em quantos pontos? Em dois, né? Então é um cara saindo duas setas dele. Entendeu como é que a gente vê esse negócio de estar saindo duas setas de um cara só no gráfico? Ô, Sori, então quer dizer que quando for o gráfico, tipo, vai ter que ser um gráfico igual, eu não sei como é que é o nome daquele gráfico, mas igual aquele último que tu passou, né? Que tipo, vai em linha reta, assim. Não, pode ser várias outras formas, quer ver? Vou desenhar vários aqui que são de funções e são bem diferentes uns dos outros. Ó, por exemplo, isso aqui é gráfico. Todos os gráficos de polinômios, lembra que a gente fazia os gráficos dos polinômios? Que aí via se a ponta estava para cima, a ponta estava para baixo e tal. Aquilo lá tudo é função. Ó, por exemplo, gráfico de polinômios aqui, ó. Isso aqui é função
gráfico da função quadrática, que também é um polinômio, na verdade, né? Gráfico da função exponencial. Tá, isso aqui, ó. Tá, isso aqui. Tá, isso. Ó, gráfico da função exponencial. Tá? Tudo isso aqui. Ó, o gráfico do logaritmo. Tá? São vários tipos de gráficos. Gráficos de função poligonal, que a gente nem mal vê aqui. A gente mal vê no ensino médio. Mas se eu tenho, por exemplo, assim, ó. Gráfico de função poligonal. Pode ter milhares de formas. O que não pode é ter dois caras na mesma linha, assim, ó. Não pode ter nada vertical e não pode passar por um lugar e depois voltar nele, assim, ó. Fazer volta, assim, ó. Isso aqui não pode. Porque senão, ó, fica um cara, fica um X aqui com dois Fs diferentes, ó. Ó, fica um cara se relacionando com dois ao mesmo tempo, ó. Aí é que não pode, tá? Isso aí é que não pode. Né? Que é aquele do cachorrinho, eis a hipocrisia. Tá? Se eu tiver assim, ó, vamos terminar então passando algo parecido com o que vai cair na prova. Tá? Eu tô fazendo isso porque vocês não estão trazendo dúvidas, né, tá? Então tô indo aqui só reexplicando a matéria. Ó, 40, tá. Vamos supor que eu tenha assim, cara, tenha... Deixa eu ver se tem uma aqui pra gente fazer junto. Uma pronta aqui pra gente... Vamos fazer assim, ó. Vamos supor que eu tenha... Eu tô sem as minhas tintas aqui da caneta. Vamos supor que eu tenha o gráfico da F assim, ó. Tá? Aqui sendo 1, aqui sendo menos 1, tá? Aqui sendo menos 1 também, aqui embaixo. Tá? E vamos supor que eu tenha o gráfico da função g. Então, o gráfico aqui é f de x, tá? Vamos supor que eu tenha o gráfico da função g assim, ó. Que esse seja g de x, tá bom? E que essa altura aqui seja 2. Tá? Vamos supor que eu tenho uma coisa desse tipo. Eu te pergunto quanto é que dá g do f de... Deixa eu ver. Não, dá botar f do g de 0. Vamos ver. Não, tem que ser g mesmo. Tem que ser g do f de 1, por exemplo. Ó, vamos fazer assim, ó. Quero saber o resultado dessa expressão mais f. Vamos supor que aqui seja menos 2. Tá? Aqui, ó, vamos supor que aqui seja menos 2, tá? F do G de 0. Deixa eu ver.
Não. Não, deixa só assim. Não vamos confundir. Tá. Deixa só assim. Eu quero saber só isso aqui, ó. Quanto é que dá G do F de 1? Só olhando para esse gráfico. Esse é um tipo de questão que a URGS pode cobrar aí daqui a um tempo. Tenta responder aí quanto é que dá G do F de 1. Te dá aí 2 minutinhos para tu responder. E aí? Olha aqui, cara. Para eu saber G do F de 1, primeiro eu tenho que saber quanto é que vale F de 1. Aí, tendo F de 1, eu calculo o G desse número. Quem é F de 1 aqui, cara? O gráfico da F tá aqui. Aqui tá o 1 no X. Ele se encontra com quem no gráfico, ó? O ponto que o 1 se encontra no gráfico é bem esse aqui, né? Não é isso? E essa altura aqui no Y é quanto? No Y, essa altura aqui é quanto? É zero, né? Entendeu? Tu consegue enxergar que F de 1, ó, o gráfico da F tá aqui. No gráfico, ele pega aqui mesmo o 1, ó. Então, o F de 1 é essa altura aqui que é zero. Ou seja, isso aqui, na verdade, é G de zero. Só que o zero no X aqui, ó, ele se encontra com quem com a G no gráfico em qual ponto, ó? Não é nesse? Então, G de zero é 2, pronto. G do F de 1 é igual a 2, tá? Alguma dúvida? Pode repetir, senhor, por favor. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar ali e fazer outro gráfico aqui para ficar mais ilustrativo. Não, senhor, pode continuar com esse. Eu entendi esse gráfico.
Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Tá? Vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui. Eu te pergunto uma coisa. Esse X aqui, ele se encontra com quem no gráfico? Tu concorda comigo? Ó, no gráfico ele pega nesse ponto aqui. Sim, senhor. E esse ponto representa essa altura aqui, ó, né? Ou seja, esse aqui, ó, é que vai ser o f de x, né? Ok? Sim. Só que agora eu te pergunto, esse ponto x2 aqui, ele, onde é que ele se encontra no gráfico? É bem aqui já, né? O gráfico já tá passando aqui por cima, não é isso? Sim. E isso aqui, ó, quando eu for encontrar no eixo y, bate em qual altura? Do y. Ó, esse aqui é menos 1. E aqui é 1, 2, 3, 4, menos 1. Então aqui é o quê? Aí é 0? Então esse x aqui, ó, f de x2 é 0. Quando o ponto está em cima do eixo x, o y dele é... O y dele é 0. Ó, aqui eu quero f de 1. O 1 no gráfico, ele já está bem aqui em cima, ó. Ou seja, ele tá passando pelo gráfico, ó, bem aqui, ó. Né? Eu pego e encontro o x com o gráfico. Mas aqui o gráfico já está passando aqui por cima, então ele pega aqui mesmo. Só que isso aqui representa qual altura y? Altura 0, né? Ou seja, f de 1 vale quanto? Que nem no outro ali, vale 0. Então, na verdade, eu quero g de 0. G de 0 é eu pegar x igual a 0 e encontrar com o gráfico da g. Onde é que o 0 no x está encontrando o gráfico da g? É no? É no 2, né? Então, g de 0 igual a 2. Sim ou não, Brenda? Sim, senhor. Agora entendi. Tranquilo? Uhum. É isso aí. O negócio é saber. O problema é que quando esses pontos estão em cima do eixo y e do x, fica difícil de enxergar que aqui o y é 0, aqui o x é 0, né? Mas é isso aí. Tá? 52, a gente pode... Outra coisa que eu quero... Outra coisinha que caiu, que eu botei na prova, que é importante, que às vezes a URGS cobra, é o seguinte. Vamos supor que eu tenha... Vamos supor que eu tenha... Ó, tá. Vamos supor que eu tenha assim, ó. Vamos supor que eu tenha f de x igual a x quadrado menos 3 e g de x igual a x menos 2, tá? É isso aí. Como é que eu faço para calcular? Como é que eu faço para calcular g do f de 1, por exemplo? De 3, por exemplo. De 4, vamos botar f de 4, por exemplo. Como é que eu faço para calcular um negócio desse aqui, cara?
G do f de 4. Troca o x da função f por 4. Primeiro eu começo calculando o f de 4. Isso aí mesmo. Como é que fica o f de 4 aqui? Ó? F de 4 é eu trocar x por 4 aqui, fica 4 ao quadrado menos 3, que dá quanto? Dá 13, tá? 4 ao quadrado é 16 e não é 8, tá? Menos 3 dá 13. Então, na verdade, o que ele quer aqui é g de quanto? G de 13. E g de 13 é 13 menos 2, que dá quanto? É 11. Ou seja, g do f de 4 é 11. Tá? Tá ok? E aí, se tiver outras expressões no meio, tu resolve junto, né? Vai fazendo soma, subtração, potenciação, que for pedido. Tá bom, pessoal? Faltam 5 para as 10, eu vou encerrar a aula agora, cara. Que aí tu fica de boas aí até o próximo período e eu também. Tá, vou lá pegar uma água. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por terem vindo. Só os guerreiros, né? Só os guerreiros aí da matemática. Vocês estão indo na física também, nas aulas de física também? Não fui essa semana ainda. Acho que tem hoje. Ou teve ontem. Não, de coisinha física. Tá bom. Como é Se que... vai ter alguma coisa, se eles vão entregar conclusão para nós, tipo, concluíram o ensino médio. Não, isso vai, com certeza, né? Vocês não estão estudando aí de graça, né? Isso aí é óbvio. Eu só vou, é o seguinte, né? Eu vou espernear lá para ter uma formatura de vocês, cara. Isso aí sim. Passei esse ano, vou passar esse ano todo aí, né? Mais por causa de vocês e aí não vai ter formatura. Tá louco? Pior. Vou pegar o 38, tô brincando. Vou pegar o trabucão lá, espingarda. Vai metralhar o colégio, senhor. Não, colégio não, vou lá no Eduardo Leite, entendeu? Vou lá na sala do Eduardo Leite com o trabuco na mão, não, tô brincando. Não, porque Mas tu sabe, senhor, que a escola quer fazer, né? O problema não é a escola. A escola quer fazer, o problema é o Eduardo Leite lá, o Marquesan. tu sabe que nos Estados Unidos eles concluem o ano deles, termina em julho ali, né? O ano escolar. Diferente. E daí teve um monte de gente postando que a formatura deles, tipo, foi em drive-thru, assim, sabe? Tipo, passava os carros e ia entregando as coisas. Porque tava ruim ainda, né? É que lá nos Estados Unidos ainda tá ruim, né, senhor? Tem alguns lugares que tá bem ruim ainda. Uhum. Mas então tá, pessoal, vamos lá que deu 10 horas e eu tenho outra aula ainda. Tem que dar Então tá bom. Mas só Valeu, gurizada.